Sua mente de ponta a ponta. E voltamos a apresentar o Parlamento de Ponta a Ponta, como você já ouviu na nossa vinheta aí, falando sobre saúde mental, com o nosso psicólogo aqui, parceiro Wagner Costa. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. É sempre um prazer participar desse programa. Então é isso, a gente hoje vai falar de um assunto interessante. Volta às aulas, já está batendo a porta aí para algumas creches particulares. Eu acho que já volta esse mês, se eu não me engano. Mas para a prefeitura e para outras instituições também volta agora em fevereiro. Mas a questão é a seguinte: para a criança, principalmente ali que tem entre seus 3, 4 até 5 anos, como é essa primeira experiência numa escola, né? Como é que é iniciar essa aula e como é principalmente que os pais lidam com isso, porque tem muita mãe que chora escondido no carro. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com o Wagner. Wagner, como é que é essa primeira experiência de fato, primeiramente para a criança, né? Tem uma idade certa ali para começar a estudar? Hoje não mais, né? Quando eu era criança, as crianças iam para a escola com 7 anos de idade. É interessante que isso era uma certa padronização em termos de educação. Eu não sei da evolução desse processo de educação, mas hoje as crianças estão indo para as creches bebês, pela condição de vida. Então pai e mãe trabalham, não tem onde deixar, é um outro mundo, a necessidade de sobrevivência. Mas é interessante o seguinte, então só respondendo, eu não vejo hoje idade certa. Quem determina a idade é a necessidade. Eu acredito que se os pais podem conviver com seus filhos, eles deveriam retardar essa entrada na escola. Aí mais tempo, né? Alguém vai dizer assim, mas a escola é socialização, mas a família também é. Nós não podemos esquecer que no passado, e aqui não é saudosismo não, estou falando de educação, a criança ia para a escola com 6 anos. Quando ela ia com 6, 7 anos para a escola, ela já tinha brigado, brincado, se defendido, batido, mordido. Ela tinha vivido um monte de experiências que dava a ela uma certeza de que ela sabia lidar com a vida. Hoje em dia a criança vai para a escola bebê. Ela cresce num ambiente totalmente controlado. Ela chega aos 17 anos, ela nunca brigou, ela nunca discutiu. E isso não é bom no sentido de aprendizagem para a vida. E aí essa criança com 17 anos, quando o professor contraria ela, ela quer agredir o professor. Ela não é mais criança, agora ela tem 17 anos. Então isso é uma discussão complexa, não tem idade. Porém, o que eu digo? Os pais, eles sofrem muito com essa ansiedade da separação. A criança também sofre, mas eu percebo que os pais sofrem muito mais. Porque a criança é assim, tem criança que tem o perfil de ser atirada. Isso você vê com 5 meses de idade, aquela criança que se você põe no chão, ela sai embora. Investigando e explorando tudo. Tem criança que você põe no chão, ela fica perto da mãe. Tem algumas pesquisas que mostram isso. Você põe uma criança sozinha dentro de uma sala e a mãe fica sentada do lado lendo um jornal. Aí entra alguém estranho na sala, derrama um saco de brinquedo lá no outro canto e começa a brincar. A criança que é exploradora do mundo, ela vai lá porque ela sabe que a mãe dela vai proteger. A criança que não tem esse perfil, ela olha para a mãe, olha para o brinquedo, tipo pedindo autorização, aí se aproxima um pouco, volta, e tem criança que não vai lá explorar. Então isso é de personalidade. Os pais precisam conhecer seus filhos e os pais precisam transmitir para o filho de forma não verbal segurança. Porque tem pai que não fala nada, mas está se corroendo. Aí essa ansiedade, ela é passada para a criança. Por quê? Porque a criança percebe que as coisas são diferentes. Percebe aquele clima, aquela preocupação. Climão. E aí tem mãe que chega na escola, tem pai que chega na escola, deixa o menino e fica lá, olhando atrás da parede, nervoso. Geralmente a criança, ela vai chegar num ambiente desse, e ela vai se enturmar com novas crianças, porque os professores vão cuidar desse entrosamento. E é importante, uma outra coisa, é que os pais expliquem para a criança, antecipadamente, olha, segunda-feira vai começar as aulas, você vai ficar lá, vai brincar, papai e mamãe vão trabalhar, depois nós voltamos. Entende? A criança tem que ser esclarecida sobre aquilo que vai acontecer.
porque senão ela vai tomar um susto. De repente, ela está largada num lugar estranho. Num lugar estranho. Então, criança, é muito importante que você explique, repita, mostre, dê exemplo para que ela consiga, de forma concreta, criar a ideia do que vai acontecer. E para o pai, né? Para a mãe, eu tinha falado que, inclusive aqui na redação, não vou citar nomes, mas é o caso sério. Muitos pais não conseguem se desapegar, se separar e acabam sofrendo também com esse distanciamento, mesmo que temporário, ali de 4 horas, 5 horas do filho durante esse período que está ali no trabalho, que está fazendo uma outra atividade. Como trabalhar isso também na mente, principalmente de mães de primeira viagem? Acredito que é mais difícil ali a primeira experiência para todo mundo. É preciso trabalhar o próprio pensamento, porque quando eu deixo meu filho, minha filha na escola, a escola é um lugar seguro. Aí alguém vai dizer, mas tem atentados, tem não sei o quê, mas isso não acontece todo dia, toda hora. São coisas esporádicas. Acidentes podem acontecer. Nós estamos aqui, nós achamos que estamos seguros, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora. Essa é a realidade da vida. Então, primeira coisa que eu tenho que me acostumar é que a vida não tem roteiro. As coisas mudam a todo instante. Como diria o filósofo Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então, essa é a ideia. Então, pai e mãe, se você pretende, alguém que é jovem, que não é pai, pretende ser pai, lembre-se, você vai lidar com insegurança. E se você já tem um filho, você precisa falar com você mesmo e dizer para você mesmo, ei, não faz sentido eu estar desesperado aqui. E essa experiência é uma experiência de aprendizagem, de crescimento para o meu filho. Para que depois não fique lá na frente sofrendo a história da síndrome do ninho vazio. O filho casou. Aí tem gente que não consegue se libertar dos filhos. O filho viajou, foi estudar fora. A vida é isso. Nós criamos nossos filhos para que eles sejam independentes e lidem com o mundo que está aí. O mundo está louco? Tá. Nós temos que preparar nossos filhos para isso. Inclusive para contribuir que o mundo seja um lugar melhor. De preferência, porque tem pai e mãe que não estão contribuindo. Eles estão criando medo nas crianças ou ensinando coisas para as crianças que não deveriam. Tipo, parar em fila dupla quando vai pegar a criança na escola. Para na fila dupla, atrapalha o trânsito e acha que tem direito de fazer isso. Então é só parar em frente da escola que você vai ver pais deseducando seus filhos. Mas eles acham que eles têm direito de fazer isso, que os outros são menores que eles. Isso é desinformação. É o pai que não quer que o filho dele brinque com a outra criança porque o pai da outra criança tem uma tatuagem, entendeu? Então, esse tipo de preconceito, a criança vai aprendendo na convivência. Tudo isso faz parte do processo de educação. É aquela situação que todo ser humano é também produto, resultado do meio em que vive. Sim, todos nós somos influenciados pelo meio. Hoje, as pesquisas dizem que nós só influenciamos 5% da personalidade do nosso filho. 50% é genético, ou seja, eu não tenho o que fazer, é aquilo que eu falei inicialmente. Ou a criança é exploradora ou ela não é. Ou a criança é atirada ou ela não é. Isso é genético, isso está na estrutura, ela nasce com isso. Mas 45% da personalidade dela é desenvolvida a partir da forma como ela interage com o meio. Então são as experiências que ela tem, por isso que eu acho que é importante a criança brincar com outras crianças antes de ir para a escola. Porque ela vai aprender que alguém vai tomar as coisas dela, ela tem que chamar o adulto para resolver aquilo. Hoje nós vivemos um problema sério de crianças que não tiveram essa convivência com os primos, com o irmão mais velho. Sabe, irmão mais velho? Aquele que te dá cascudo, aquele que de vez em quando te põe em situações de conflito e você precisa aprender a sobreviver. Isso também faz parte da vida. Nós aprendemos com as dificuldades que a vida nos oferece. Então a nossa personalidade, 45% é formado disso aí, de como eu lido com as coisas. E 5% é a influência do meu pai e mãe nas conversas. Ou seja, o que eu falo para o meu filho não tem muito efeito.
o que eu vivo com ele tem muito efeito. Memória afetiva, carinho. Hoje é assim, consenso em todas as pesquisas. Crianças que foram amadas, crianças que tiveram suporte, crianças que não se sentiram abandonadas, são adultos mais funcionais no sentido de viver a vida. E observa, tem criança que ela recebe o amor, mas ela não percebe esse amor. É aquilo que eu falei, é como eu lido com as coisas. Então eu posso cuidar de você e você achar que aquilo que eu estou fazendo não é cuidado. E os pais precisam ter esse feeling, sabe, essa percepção para entender as necessidades do filho. Mas, Bia, nós não temos um curso de preparação para ser pai. Nós fazemos cursos para muitas coisas, mas para ser educador de uma criança, nós não temos. Então todos nós vamos cometer erros, todos nós cometemos erros. E nós estamos falando aqui de criança pequena, minha filha tem 16 anos, mas nós vamos para uma escola nova, num estado novo. Acha que ela não está ansiosa? Claro que está. Você mudar de escola, sair do ensino fundamental e ir para o ensino médio, isso daí gera ansiedade. Mudar de escola gera ansiedade. Você sair de uma série para outra, onde você vai ter novos colegas, às vezes você muda, né? A escola muda a tua turma, isso gera ansiedade. Então é preciso diálogo. O principal ponto é esclarecer o que vai acontecer e fazer previsões daquilo que pode acontecer e gerar algumas estratégias de enfrentamento. Acho mais interessante que a gente começou aqui com uma pergunta, né, com um tema específico, falando sobre como lidar ali com a primeira experiência do filho na escola, e você já trouxe toda esse estudo, essas avaliações aí. 4 filhos. E muita experiência, hein, Wagner? Mas todas essas informações a respeito sobre o desenvolvimento de um ser humano a longo prazo, que começa tudo ali nessa idade infantil, né? Ali da hora que nasce, acho que até uns 6 anos de idade, essa formação da personalidade. Os psicólogos, não os psicólogos, né? Os estudiosos neurocientistas dizem que os 9 meses de barriga conta. Então eles dizem que o período mais importante para a criança são os 3 primeiros anos de vida, mas incluindo aqui o ano de barriga, os 9 meses de barriga. Por quê? Porque a criança, quando no útero, ela está sentindo as emoções da mãe, ela está sentindo o ambiente, ela está ouvindo as coisas que tem ali. Hoje, tem uma pesquisa que eles realizaram na América Central com crianças que tiveram vidas bem difíceis. Pai drogado, mãe drogada, pai separado, briga, confusão. O que eles perceberam? Eles acompanharam essas crianças de criança até adulto. As crianças que têm laços afetivos, elas são mais funcionais, no sentido de conseguirem superar seus traumas. Então eles dizem que o que faz a diferença é o laço afetivo. Então o que eles descobriram? Se a criança tem alguém que ela sente que é amada por aquela pessoa, que ela sente que é cuidada por aquela pessoa, essa criança ela vai se desenvolver melhor, porque ela vai aprender a lidar melhor com os conflitos da vida. Quando a criança não se sente amada, a rejeição é algo muito grave. E aí nós não temos que entrar naquela de eu sou desse jeito porque meus pais me abandonaram. Eu tenho que tomar consciência e mudar isso. Por quê? Porque hoje eu sou pai. Então eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que superar minhas deficiências e produzir um mundo melhor. Essa é a nossa ideia. E a gente volta então mais uma vez para esses pais de primeira viagem. Mesmo que tenham vivenciado esses traumas, esses abandonos, rejeições que você falou, a partir do momento que é pai também, tem que virar essa chave e pensar agora no futuro daquela pessoa que você tem ali na vida agora, que é seu filho, para não repetir os mesmos erros, seria isso? Sim, eu costumo conversar com minha filha e eu sempre digo para ela, filha, você tem que ter alguém que você escute. Você tem que ter alguém que você confie, que você compartilhe coisas. Às vezes, para alguns assuntos, não sou eu. Para alguns assuntos é sua mãe, para alguns assuntos sou eu. Então, eu tenho que ensinar isso para o meu filho. E é muito importante, eu, enquanto pai, todos nós, pai e mãe, nós precisamos perceber que os nossos filhos precisam de afeto. Hoje é indiscutível, sabe? Tem um monte de pesquisa, solidão mata, solidão gera depressão,
A falta de vínculos sociais gera adoecimento. Então, uma das coisas mais importantes nas nossas vidas são os vínculos sociais. E a escola te dá a oportunidade de vivenciar isso. Porque é lá na escola que você passa boa parte do seu tempo. Hoje nós temos uma ideia de escola de tempo integral. Escola de tempo integral, aí aqui é eu, pai, falando, tá? Porque um monte de pedagogo vai dizer que eu estou falando bobagem. Mas a bobagem depende de onde você fala, qual é o seu espaço de fala. Eu, como pai, não acho que escola de tempo integral é a solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas era nós criarmos condições sociais para que as crianças tivessem mais convivência com a sua família, uma família que tenha dinheiro para sobreviver, que tenha condição de vida. Que tenha um teto, que tenha uma estrutura melhor para fazer, inclusive, com que essa criança tenha experiências. Exato, porque o que acontece hoje? A gente tem um problema e aí a gente cria um outro problema para resolver o problema anterior, que é o mito de Sísifo, lá da filosofia, né, da mitologia, que o Sísifo ele sempre resolvia um problema criando outro. Ele resolve uma coisa criando outra problemática. Então veja, eu crio a creche. Por que eu criei a creche? Porque a mãe precisa trabalhar. Porque o pai precisa trabalhar. Porque a família não tem condição de cuidar. Não é obrigação só de um ou de outro. Mas a gente pensa isso, né? Eu criei a creche porque a mãe... Vamos pensar, a família precisa trabalhar e não tem tempo para educar essa criança. Mas qual é a importância de uma pessoa, de um ser humano? Para isso a gente criou licença maternidade, que agora são 9 meses, eram 6 e 9, não lembro. Depende bem. do sistema setor de trabalho, né? Mas veja, tem países que essa licença maternidade é 1 ano. Tem países que o país entende que aquela criança precisa dos 3 primeiros anos de vida bem vividos. Então ele tem que dar condição para aquela família cuidar dessa criança. Por quê? Porque eu estou cuidando para diminuir a violência lá na frente. Então a gente resolve violência como no nosso país? Aumenta o armamento da segurança. E a educação? Entende? São essas perspectivas que, claro, eu estou falando aqui de uma forma geral. Eu acredito que a criança precisa de mais convivência com a família. Então, Wagner, antes da gente chegar até as conclusões finais dessa nossa entrevista, mas ali então a dica para os pais que estão tendo essa primeira experiência de levar o filho para a escola, talvez por essa necessidade que você falou, precisa trabalhar, a mãe precisa, não tem com quem deixar, não tem um apoio familiar ali também. Se nesse caso de, por obrigação, ter que deixar numa creche, quais são as dicas? E em outro caso também, para os pais que têm condições ainda de continuar, estender esse prazo, então, para mais para frente, levar o filho para a escola, que tipo de experiência vivenciar em casa também? Eu diria para os pais que primeiro eles, pais, precisam se conscientizar desse processo, para que eu, pai, não fique ansioso e passe essa ansiedade para o meu filho. Veja, parte da ansiedade, ela é aprendida. Parte da ansiedade, eu tenho comportamentos ansiosos. Às vezes a criança imita isso de pai e mãe. Então, primeira dica, pai e mãe, cuide da sua ansiedade. Aí, segunda dica, converse com seu filho e explique para ele o que vai acontecer. Esse é o ponto fundamental, é explicar para ele. Dizer para a criança, olha, você está aqui, mas eu sei que você está aqui. Porque a criança, ela sofre um medo de perder as pessoas amadas. Um dos maiores medos nosso, enquanto ser humano, é não ser amado. Então, tu imagina para uma criança que está de manhã e de tarde com os pais, de repente o pai deixa ela num lugar e desaparece. A criança precisa saber, ele vai voltar, ela vai voltar. Essa é a dica principal. E para aqueles que já têm condição, eu digo que têm uma estrutura financeira, eu diria repensem ou pensem, será que é hora de colocar meu filho numa creche? Eu vou dar um exemplo da discussão, que é quando você coloca a criança numa escola bilíngue, para que ela já cresça aprendendo inglês e etc e tal. Hoje nós sabemos que os reis da tecnologia não põem seus filhos em escolas tecnológicas,
Porque aprender a usar um celular eu aprendo em 15 minutos. Mas aprender a ter controle emocional leva uma vida. E se você não aprender isso até os 15 anos, você vai ter dificuldades inúmeras para aprender isso depois. Então, tecnologia, aprender uma segunda língua, aprender outras coisas, a gente aprende. Mas controle emocional, inteligência emocional, vivência, quanto mais velho, vou usar essa palavra aqui, quanto mais idade, mais dificuldade, porque você vai cristalizando suas ideias. Então eu diria, é um assunto para ser conversado, não tem uma regra imposta. Como não tem idade para ir para a escola, isso que eu estou falando é algo mais genérico, mas que cada um precisa analisar a sua condição, a sua estrutura e ver se vale a pena. Porque eu conheço famílias que os dois trabalham, mas o salário de um é só para pagar a creche. Aí é aquilo, para que a gente está pagando creche? Para que a gente está trabalhando só para pagar a creche? Não era melhor eu cuidar do meu filho? Mas aí vem um outro problema, né? Nós estamos tendo filhos e muitas vezes não pensando no trabalho que esse filho dá para se preparar realmente para isso. É que nem criar cachorro, né? Tem um monte de gente criando cachorro e esquece que cachorro dá trabalho. Aí depois abandona o cachorro na rua. O filho a gente não pode abandonar. Mas tem muita gente, eu digo, não pode, né? Não deveria. Mas né? o abandono acontece dentro de casa. Mas abandona dentro de casa. Então é esse o desafio que eu falo para quem é jovem, também precisa discutir sobre isso. Por isso que é importante a gente estar conversando, abrindo ideias. Tem gente que vai concordar, gente que vai discordar, mas vai pensar. Esse é o propósito. Então é isso, eu acho que a reflexão e o pensamento hoje já valeu, como diz o velho ditado, né? Alugou um triplex hoje na cabeça de alguns. Mas agradeço, Wagner, a sua participação, agradeço realmente aqui por levantar essas questões e trazer essas reflexões, esses pensamentos para todos nós e para os ouvintes aqui da Rádio Assembleia. Muito obrigada, um bom dia, uma boa semana para você, viu? Um prazer sempre participar. Boa semana a todos e bom trabalho. É isso aí, agora são exatamente 10 horas e 22 minutinhos. E eu te lembro que o nosso telefone para contato é 984022774. Vamos para um breve intervalo agora com Garota Nacional de Skank e eu volto já.